eu acabei achando que precisava divulgar alguma coisa a mais a respeito de criação e de dilúvio, que não era assunto que a igreja abordava, pelo menos naquela época. Claro que o criacionismo tem a sua face religiosa, mas é possível fazer pesquisa qualificada utilizando o criacionismo, né? Ele serve de base, de inspiração para nós fazermos pesquisa como qualquer outra pesquisa é feita. Por incrível que possa parecer, ao longo da história, fé e ciência andaram juntas. Isaac Newton, por exemplo, é conhecido por suas descobertas no mundo da física, mas também por suas 1.300.000 palavras escritas sobre temas bíblicos. Uma ideia que se perdeu com o surgimento de outras teorias, que entendem o surgimento da vida sem a necessidade de um criador. Eu poderia até conceber a hipótese de um universo que existisse sem Deus. Se ele existia, ele existia. Tá, mas a vida é impossível existir sem Deus. Não existe vida sem que haja, ao mesmo tempo, inteligência e muita inteligência. Não existe vida sem que haja organização e sem que haja previsibilidade. Beleza por onde quer que a gente olhe. Um mundo altamente complexo, com uma vida igualmente intrigante. Como surgiu tamanha diversidade de animais, plantas e estrelas? E nós, os seres humanos, qual a nossa origem? Há 50 anos, a Sociedade Criacionista Brasileira se dedica a responder perguntas como essas, difundindo o que há de melhor em conteúdo científico, sério e de qualidade. Criada em abril de 1972 na cidade de São Carlos, interior de São Paulo, a Sociedade Criacionista Brasileira conta com um volume gigante de publicações sobre criacionismo. São 50 anos de avanço acadêmico e de um impacto profundo na vida das pessoas. Desde 1859, a teoria da evolução de Charles Darwin tornou Deus um produto da fé e não mais um ser essencial para o surgimento da vida como conhecemos. Então, não acho que um departamento de biologia ou uma aula de ciência deveria envolver Deus. E é uma besteira, porque a gente sabe que a teoria da evolução funciona. Por isso que não existe teoria criacionista. Que não é, porque não é uma teoria. É uma crença. Não, é uma exatamente. crença. Não dá para dizer que criacionismo é só religião e trabalho somente baseado na fé e que a evolução é trabalho com base na razão. Eu já percebi, ao longo dos anos, que há muita incompreensão. Eles acham que é assim, evolucionismo ou darwinismo é ciência, criacionismo é religião. Quando, na verdade, ambos os modelos têm um componente filosófico. Especialistas afirmam que o darwinismo está filosoficamente atrelado ao ateísmo e ao naturalismo metafísico, que diz que tudo tem uma causa puramente natural. Se darwinistas se valem da geologia, da física, da biologia, da cosmologia, criacionistas também. E nesse campo aí, nessa interseção, poderia, como eu disse, haver uma boa conversa, Só que, lamentavelmente, muita gente da imprensa mainstream, digamos assim, não se dá o trabalho de perceber que existem nuances, existem aspectos que deveriam ser considerados e que nem tudo é tão científico quanto posa de ser. Muitas são as notícias e os livros que falam de supostas evidências da evolução. No entanto, uma ala da ciência discorda de alguns aspectos da teoria evolucionista, como a macroevolução, que diz que um determinado indivíduo pode evoluir depois de sucessivos acontecimentos para se tornar um novo organismo. Isso aconteceu no passado, se aconteceu, teria acontecido no passado distante, que não tem como nós fazermos uma investigação, não tem como eu fazer um experimento, não tem como eu testar. É claro que existem na natureza alguns animais, por exemplo, que seriam formas de transição, mas o registro fóssil é muito pobre com relação a isso.
E eles podem, essas formas de transição, supostamente formas de transição, podem ser explicadas de outras maneiras, numa perspectiva criacionista, né? Criacionismo não é algo novo. Por séculos, ele foi utilizado para explicar a origem da vida. Somente no século XIX, com a publicação do livro de Darwin, que o mundo passou a explicar a variedade de espécies do planeta por meio da evolução do mais apto. Mas o criacionismo nunca deixou de existir e de falar das controvérsias do modelo evolutivo. O evolucionismo divulga com abundância a sua teoria, e agora o criacionismo começou também a fazer um contraponto, a mostrar os equívocos do evolucionismo. Com a ideia de divulgar cientificamente a teoria do criacionismo, é que surgiu a Sociedade Criacionista Brasileira na cidade de São Carlos, em 1972. Então a sociedade criacionista tem esse propósito de entregar para o cidadão, para as pessoas, artigos de cientistas ao redor do mundo, livros, revistas, traduzindo para o português, para que as pessoas possam ter conhecimento de que as evidências mostram a necessidade de um planejamento. A publicação de artigos criacionistas só foi possível após o professor e engenheiro Rui Vieira assistir a uma palestra do professor Orlando Ritter sobre datação radiométrica. Então, em função da palestra que ele fez, que me interessou bastante, fiz a ele a pergunta de onde ele estava conseguindo aqueles dados tão importantes. Ele mencionou a existência de uma sociedade criacionista nos Estados Unidos. Imediatamente tomei nota, entrei em contato, me tornei associado dessa sociedade, comprei todas as revistas, elas já estavam existindo por cerca de 10 anos, uma das mais antigas sociedades criacionistas do mundo, e pedi autorização para publicar alguns artigos de maior interesse assim, imediato, traduzidos em língua portuguesa, numa revista que se tornou chamada Folha Criacionista. É como se fosse a publicação oficial da Sociedade Criacionista, né? Esse ano nós estamos completando o 100º número dessa revista. A iniciativa trouxe conteúdos que antes só eram encontrados em línguas estrangeiras. E hoje, 50 anos depois, já são pilhas e pilhas de revistas publicadas, além de diversos livros. Nós temos também, na área de publicações, vários livros. Nós temos mais de 50 livros publicados, alguns traduzidos do inglês, traduzidos do espanhol, do italiano e até do alemão. Dando para todas as pessoas esse conhecimento, porque é difícil, às vezes, para uma pessoa traduzir isto ou adquirir esses materiais. E a sociedade, então, passou a produzir, desde o primeiro periódico, desde a Folha Criacionista, lá no início, vem traduzindo materiais de cientistas sobre essa questão, sobre as evidências do criacionismo. Conforme aumentavam as publicações, crescia também o interesse de jovens pelo criacionismo. Meu primeiro contato com a sociedade criacionista se deu quando eu tinha 16 anos. Todavia, eu fui conduzido, no nível médio ainda, a pensar que o evolucionismo era uma verdade absoluta e que criacionismo era verdadeiramente história da carochinha, que Bíblia era mera ficção. E eu comecei a ler a Folha Criacionista e aquilo quebrou dentro de mim um paradigma de uma forma extraordinária. Porque após ler aquilo e comparar com o relato da evolução, da forma como eu aprendi no nível médio, eu me deparei de repente com uma seguinte situação. Espera, quem está falando de criacionismo está usando uma forma diferente de abordar, uma forma científica,
uma forma que se enquadra dentro do método científico, que é o quê? Apresentar uma hipótese, demonstrar esta hipótese e provar cientificamente que aquilo que ele diz tem sentido e tem coerência. Há muito mais evidências a favor de uma criação especial, feita por um Deus, com planejamento, com propósito, com desígnio, do que as coisas terem surgido por um acaso. A própria ciência, mais modernamente, em função do aumento do conhecimento, da tecnologia, né? Na época de Darwin, ele não tinha como visualizar o que era uma célula, né? Microscópios eletrônicos, hoje a gente vê a complexidade que é de uma célula. Eu acredito que os evolucionistas têm mais fé para acreditar na evolução do que os criacionistas têm na criação. Ao longo desses 50 anos, instituições adventistas do Brasil todo intensificaram o ensino de criacionismo e mais de 100 edições da Folha Criacionista, além de outros estudos e livros, foram publicados. E uma sociedade que começou como um sonho se tornou uma realidade presente e importante no debate sobre as origens. A Sociedade Criacionista é uma organização interdenominacional. Nós não somos... não é uma organização exclusiva da Igreja Adventista. Nós temos participantes, membros, inclusive, de outras organizações religiosas, né? E ela procura se interagir também com o público que não é adventista, para tentar levar mais uma alternativa para a nossa visão a respeito das nossas origens, né? E é importante no debate você colocar as duas posições. É importante você conhecer uma alternativa, uma interpretação alternativa para poder enriquecer o debate, né? Então, nesse sentido, nós temos participado de vários seminários. Alguns são feitos em universidades públicas, outros em universidades privadas, mais confessionais, né? E temos debatido com evolucionistas, né? E tem sido um debate, uma atividade muito proveitosa, porque, como nós dissemos, ela enriquece o debate. Você conversar e trocar opiniões que são divergentes, você enriquece o debate e, de certa maneira, você está crescendo com respeito a isso, né? Da mesma forma que há 50 anos, a Sociedade Criacionista Norte-Americana influenciou o Dr. Rui Vieira a fundar a Sociedade Criacionista Brasileira, outras instituições estão surgindo graças à influência da SCB. Nós estivemos na Itália, e aí surgiu uma Sociedade Criacionista na Itália posteriormente a essa nossa visita, que foi lá efetuada. Mais recentemente estivemos em Portugal, que está também se iniciando um trabalho em Portugal, e mais recentemente nós estamos iniciando um grupo criacionista no Japão. A origem do universo e da vida, um mistério que parece preceder a nossa própria existência. Como nós existimos? Somos uma humanidade curiosa em que questionamentos como esse são feitos constantemente. E há 50 anos, a Sociedade Criacionista Brasileira vem quebrando paradigmas, levando conhecimento científico de qualidade para quem desejar aprender mais sobre as origens. E essa história cinquentenária começou com um pesquisador que nunca teve intenção de estudar a origem da vida. Nascido em 1930 em um lar cristão, Rui Vieira nem sempre foi criacionista. O interesse por aprender sobre um criador ocorreu em 1952 após assistir conferências evangélicas do pastor adventista Walter Schubert. Graduado em engenharia mecânica, ele passou por diferentes instituições de ensino. Chegou a atuar no Departamento de Assuntos Universitários do Ministério da Educação do Brasil, mas nunca deixou de sonhar com uma coisa: ensinar por meio de estudos científicos que fomos planejados por um Deus criador. Olha, eu me tornei adventista em 1952. Depois me formei no curso de engenharia em 1953 e fui fazer a minha carreira acadêmica. Eu escolhi para fazer a carreira acadêmica e sempre tive preocupação com dois tópicos específicos. Os dois tópicos eram criação e dilúvio. E o
interesse de pai passou para o filho, que também se chama Rui. Juntos, eles iniciaram em 1969 um estudo profundo de ciência e criacionismo para um grupo de alunos no colégio em que o filho, Rui Correia, estudava. E a relação de curiosidade e amor paterno se tornou uma motivação para o surgimento da Sociedade Criacionista no Brasil. Eu fui estudar no antigo ginásio adventista Campineiro, que é atual UNASP de Hortolândia. Naquela ocasião, em 1969, o grupo de alunos se dirigiu ao diretor da época, que era o professor Arthur Dasso, solicitando que tivesse o curso científico. O colégio aprovou iniciar o primeiro ano científico. Só que eles não tinham professores, principalmente de 3 disciplinas, que eram professores da instituição. Professor de Física, Química e Biologia. Então meu pai pediu uma licença sem remuneração na Universidade de São Paulo, no campus lá de São Carlos, onde ele lecionava, para ir às sextas-feiras à tarde para o colégio. Ele chegava sempre no final, perto do pôr do sol, para dar aula sábados à noite, domingo pela manhã e as 2 primeiras aulas de segunda-feira. Ele chegou a dar aula de física, então eu fui aluno do meu pai. Mas eu me recordo, desde esses primórdios, que meu pai sempre acompanhou os estudos do meu irmão e o meu. Eu tenho esses cadernos guardados comigo. Ele, inclusive, fazia uma rubricazinha verificando essas matérias que eram lecionadas para nós, né, fazendo esse acompanhamento. Interessante dizer que meu pai sempre apoiou os alunos, às vezes até alguns alunos carentes. Eu me recordo que ele auxiliou com bolsas de estudo. Também em São Carlos eu me recordo que um grupo de aproximadamente 20 comportoras passaram um mês na nossa casa, porque não tinha um local onde ficar, e a minha mãe e meu pai abrigaram essas moças todas durante esse um mês lá na nossa casa. Professor e pai, o Dr. Rui Vieira foi corajoso por ir contra uma corrente evolucionista. Ao fundar em 1972 a Sociedade Criacionista Brasileira, ele estabeleceu um novo marco para o estudo das origens, ao trazer cientistas criacionistas para o debate acadêmico. Por isso, o Dr. Rui não inspirou só o filho, alunos ou a Academia de Ciências de São Paulo, que ajudou a fundar, mas toda uma geração de pessoas interessadas em ciência de qualidade. Eu, da minha parte, sou muito grato ao trabalho do Dr. Rui e a influência que ele teve na minha vida. Se eu estou aqui na Sociedade Criacionista hoje, é graças a essa influência que ele exerceu sobre mim. Não só sobre mim, mas também sobre outras gerações que também foram influenciadas por ele. Meu pai é uma pessoa extremamente humilde, simples, mas de uma capacidade intelectual imensa, no conhecimento em todas as áreas que se pode imaginar. Tanto que ele tem escrito muitos livros, inclusive não da área de engenharia, que foi a área de formação dele. Uma pessoa muito correta nas suas coisas, um exemplo de pai, uma pessoa assim, um companheiro, e procurei acompanhá-lo desde quando possível, logicamente, né, nessas atividades que envolvem o criacionismo, desde o seu princípio. A parceria vem dando certo, já que no ano 2000, a SCB deixou de ser uma instituição simplesmente familiar para se desenvolver como a associação civil sem fins lucrativos. E uma década antes, a sociedade já havia se mudado de São Carlos para Brasília, onde possui um vasto acervo de materiais que apoiam a teoria criacionista. Nós temos uma variedade de fósseis
desde de praticamente todas as épocas lá da paleontologia, desde fósseis do período cambriano, que seria supostamente o período mais antigo, até fósseis mais recentes, né? Nós temos uma coleção de minerais e rochas que representam praticamente todos os principais tipos de rocha que nós temos na natureza, vários minerais raros também nós temos na nossa coleção. Temos objetos que não são talvez ligados diretamente ao criacionismo, mas de forma indireta, como na parte de arqueologia. Temos vários artefatos do antigo Israel, do Egito, né, da Grécia, artefatos que nós temos guardados. O criacionismo não é só uma crença que molda nossa visão sobre o mundo, mas é também uma teoria que faz uso do método científico para apontar indícios claros de planejamento. Indícios que ficam escondidos sob supostas certezas metafísicas, que nos impedem de enxergar evidências que podem nos mostrar um outro caminho. Para mim, essas evidências são tão fortes que eu chamo de prova. Eu sou advogado. No direito, a gente separa evidência e prova, né? A evidência gera indícios. A prova, em tese, é aquilo que é incontestável. Para mim, o conhecimento científico que o criacionismo me dá tem, juridicamente, o peso de uma prova, não de mera evidência. O criacionismo, ele mostra que nós tivemos uma origem nobre, nós somos criados à imagem e semelhança de Deus, do Criador, então nós viemos para este mundo com um propósito, não foi por acaso, não foi algo casual, nós viemos para cá com um propósito. A vida no presente, ela também tem sentido, porque nós temos valor, homens e mulheres foram feitos à imagem e semelhança de Deus, nós temos um valor intrínseco e nós temos uma esperança, porque a mesma Bíblia que diz que o mundo foi criado de modo especial por Deus, será recriado no futuro. Como eu creio no Criador, que criou a vida na Terra em 6 dias literais de 24 horas, portanto, Ele é todo poderoso, eu também creio que Ele é plenamente capaz de recriar o mundo. Então, o criacionismo enche a minha vida de ponta a ponta de esperança. Ele me dá uma certeza quanto ao passado, me dá um motivo para viver no presente e uma esperança lá no futuro. Graças ao trabalho de pioneiros do criacionismo no Brasil, podemos ter a certeza de um Deus que nos criou e vai cuidar de nós de hoje até a eternidade.